assunto desta semana é sobre direito processual civil. O curso aborda o processo de execução, o cumprimento de sentença, penhora, alienação e muito mais. As aulas são com o professor Luiz Alerrara. Salve, salve, queridos alunos! Voltamos com o nosso processo civil, falando especificamente sobre execução, na aula 2 agora, onde vamos abordar cumprimento de sentença, a teoria geral e o cumprimento de sentença em específico, todos aqueles que a gente tem de previsão ali das obrigações, pagar, fazer e não fazer e entregar, cada um com seu procedimento um pouquinho diferente. Uma vez que a gente viu que a execução se dá por dois procedimentos básicos, um oriundo de um título judicial, que é esse que nos interessa agora nesse momento, e um outro oriundo de um título extrajudicial, que nós veremos nas próximas aulas, vamos ver como que funciona esse procedimento e quais são essas distinções entre um e outro. O cumprimento de sentença, ele é oriundo, como regra, de uma decisão dada pelo judiciário em um processo de conhecimento, previsto ali no 515. Uma vez que eu tenho esse processo prévio de conhecimento, a força daquele título é dada pelo próprio Poder Judiciário. Eu tenho algumas ressalvas ali, como a sentença arbitral, que apesar de ter jurisdição, o juiz arbitral deter jurisdição, mas ele não é vindo do Poder Judiciário. Esse título, esse cumprimento de sentença, essa forma de se cumprir a sentença, ela mudou no decorrer do tempo. Quando a gente tinha lá no CPC de 73, esse procedimento era feito um pouquinho diferente. Eu tinha minha decisão ali oriunda do processo de conhecimento e, em virtude dessa decisão, que não foi espontaneamente cumprida, eu era obrigado a tirar algumas cópias desse processo físico e abrir um novo processo, um processo original, um processinho inteiro novo, instruído com aquelas cópias, exigindo então o cumprimento de sentença autônomo em autos apartados. Eu sei que ficava distribuído ali para o mesmo juiz, o juiz era prevento, o mesmo juiz que julgasse o cumprimento, que julgou a ação de conhecimento, julgaria o cumprimento de sentença como regra. Porém, em 2005, nós tivemos uma grande reforma do CPC de 73 e nessa reforma foi instituído no direito brasileiro o que chamamos de processo sincrético. Esse processo sincrético nada mais é do que a junção, como regra, em um único processo da fase de conhecimento com o cumprimento de sentença. É muito mais fácil eu dar prosseguimento a um único processo do que separá-los em dois, um processo de conhecimento e um processo de cumprimento de sentença. Com o advento do procedimento sincrético, do processo sincrético, agora eu, tendo uma sentença, tendo uma decisão em que queira executar, em que eu queira cumprir, exigir o cumprimento por um terceiro, no próprio processo eu faço uma petiçãozinha incidental requerendo a abertura de uma nova fase de cumprimento de sentença. Eu preciso recolher custas incidentais? Como regra, sim, se eu não estiver ali agraciado pela gratuidade e justiça, é obrigatório o recolhimento das custas processuais dessa nova fase. Mas isso não quer dizer que se trata de processo autônomo. O CPC de 2015 veio com o intuito de facilitar os procedimentos, simplificar cada vez mais os procedimentos e manteve essa mesma dinâmica do processo sincrético. Então, como regra, a minha petição de cumprimento de sentença eu a chamo de incidental e não é uma petição inicial, ok? Veremos algumas ressalvinhas, veremos algumas exceções, mas nada que fuja a isso. Importante frisar aqui que aqui no DF, o TJDF, através da portaria conjunta 85, tem flexibilizado, tem mitigado um pouquinho esse processo sincrético. A portaria 85 vem ajudar a implementar
o PJE, o processo judicial eletrônico. A ideia é cada vez mais acabar com os processos físicos e transformá-los todos em processos eletrônicos. Por conta disso, a Portaria 85 determinou que, no caso em que eu tenha processos na fase de conhecimento físicos ainda, o cumprimento de sentença, excepcionalmente para a implementação do PJE no Tribunal de Brasília, ele será distribuído através de PJE. Então, aqui eu volto um pouquinho como era antes do processo sincrético. Eu abro um processo em separado, com um novo número, e que será distribuído por prevenção para o mesmo juiz que julgou a fase de conhecimento, mas a fase de conhecimento será física e o cumprimento de sentença, o processo executório será digital, através do PJE. Lembrando uma coisa, é uma ressalva específica de Brasília. Outros estados podem estar utilizando isso também, mas se cair em determinada prova de concurso ou da OAB, a gente segue com o previsto pelo Código de Processo, que se fala em processo sincrético. Mesma fase, nos mesmos autos da fase de conhecimento, eu inicio a minha fase de cumprimento de sentença. Ok? Vamos então ao procedimento. O procedimento vai ser, não preciso ajuizar nada novo, eu só inicio uma nova fase com a petição incidental, recolhendo custos. Essa petição, ela precisa ter ali específico o nome das partes, que antes era requerido e requerente, agora nós vamos trocar para exequente e executado, bem como o seu CPF. E o ideal, porque o interesse é do exequente, que eu já indique nessa mesma petição incidental de cumprimento de sentença bens do devedor que eu saiba que podem ser penhorados. Além desses requisitos da petição, é indispensável que eu apresente, quando eu falo de cumprimento de sentença de pagar quantia certa, uma planilha indicando todos os cálculos ali, indicando qual índice utilizado, indicando o percentual de juros, o termo inicial e final desses juros, se há capitalização ou não, bem como indicativos das partes e do processo. Essa planilha é essencial, sem ela não posso iniciar a minha fase de cumprimento de sentença. Se eu inicio essa nova fase sem essa planilha, sem dúvida o juiz deverá mandar emendar essa petição e dando um prazo ali para eu cumprir aquela exigência. Como nós estamos falando de uma nova fase como regra de um processo de conhecimento, eu não tenho por que citar novamente o executado. Tá? Eu não preciso disso como regra. Será feita uma intimação. Ele já se compunha ali como regra a minha fase de conhecimento, o meu polo ali da fase de conhecimento, a minha relação jurídica processual. Como ele já participava do meu processo, o juiz determinará somente a sua intimação. A intimação, ela é feita em vias gerais pelo Diário da Justiça Eletrônico, nosso DJE, pelo advogado constituído por aquele executado na fase de conhecimento. Eu tenho exceções. Uma delas é o caso em que o executado não constituiu advogado na fase de conhecimento. Se ele não constituiu, nada mais justo que ele seja intimado pessoalmente. Nos casos em que aquele executado é representado pela Defensoria Pública, a mesma situação. O juiz determinará o envio de uma carta com aviso de recebimento, uma carta R, para a casa, para o endereço indicado ali pelo executado no decorrer do processo de execução, caso ele tenha sido representado pela Defensoria Pública. Uma ressalva aqui é o seguinte: se o magistrado envia essa intimação para a casa daquele executado, por endereço indicado pelo próprio executado, e ele não se encontra, ele não está no momento, aquele endereço não é o endereço dele, presume-se citado em decorrência do princípio da boa-fé. O executado tem a obrigação de manter atualizado o cadastro dele junto ao processo, junto aos tribunais, e se ele acabou mudando e não atualizou aquele cadastro, a responsabilidade é toda dele, presume-se intimado dessa nova fase.
Um outro ponto que eu tenho, uma outra exceção que a gente tem que lembrar é no caso de ter transcorrido mais de um ano entre o trânsito em julgado e o início da fase de cumprimento de sentença. Nesses casos, é obrigatório também a intimação pessoal do executado. Outra coisa, quando o executado se tratar de pessoa jurídica, nós temos a previsão no 246, parágrafo 1º, da notificação, da intimação através de e-mail eletrônico. Normalmente a gente pensa em e-mail. A ressalva se dá para as micro e pequenas empresas que não têm obrigatoriedade de manter esse cadastro junto aos tribunais, indicando inclusive o seu e-mail. Então, empresas que figurem no polo passivo e serão executadas, serão intimadas por via eletrônica. Não funciona ainda em todo o país, é uma inovação, uma novidade trazida pelo CPC de 2015, mas não funciona ainda em todo o país. Aqui em Brasília, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios não tem se utilizado dessa prática. Outra situação é no caso da citação ter se dado por edital. Uma vez que a citação foi feita por edital e o réu foi revel na fase de conhecimento, não tem lógica eu mandar ali uma intimação pessoal por AR para a casa dele, até porque eu não sei o endereço dele. Então será publicado um novo edital, ok? Como regra geral, então, é intimação. A intimação se dá pelo Diário da Justiça e as minhas exceções são réu representado pela Defensoria Pública ou sem advogado constituído, ou mais de um ano entre o trânsito em julgado e o cumprimento de sentença, o início do cumprimento de sentença, citação pessoal por AR. Se o executado se tratar de empresa, ressalvado a pequena empresa e a microempresa, citação por e-mail, por meios eletrônicos. E no caso de citação por edital, intimação por edital, quando o réu foi citado por edital na fase de conhecimento e não constituiu advogado. É a primeira diferencinha que nós temos que ter. Vamos fazer uma ressalva com relação aos títulos apresentados no 515, lá no finalzinho, do 6 ao 9, que neste caso eu precisarei de citar e não intimar o executado. Vamos dar uma olhadinha? Quais são esses títulos? Eles estão previstos no 515 e eu vou lê-los aqui para vocês. O inciso 1º fala: as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigações de pagar quantia certa, fazer, não fazer ou de entregar coisa. Esse é o mais comum. Na maioria das vezes, vamos nos deparar com isso, com essa categoria de título executivo judicial e comumente também com obrigações de pagar. É óbvio que as obrigações de pagar têm muito mais recorrência do que as demais obrigações. Inciso 2º do 515, a decisão homologatória de autocomposição judicial, e o inciso 3º, a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza. Aqui é muito comum uma pegadinha do examinador que está ali elaborando a sua prova. Nós vimos que tanto o acordo, o instrumento de autocomposição judicial quanto extrajudicial, uma vez homologados pelo judiciário, eles se tornam títulos judiciais e dependem de um cumprimento de sentença previsto ali no 513. Então, comumente, o examinador vai fazer uma pegadinha e dizer que a homologação de título extrajudicial será título extra. De jeito nenhum. Se o acordo foi homologado pelo judiciário, ele é título judicial também, previsto no 515, inciso 3º. Inciso 4º, o formal e a certidão de partilha, exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal. Aqui nós estamos falando de uma partilha, de um formal de partilha, em que os herdeiros ali, os sucessores, não cumpriram com a obrigação, determinada obrigação inserida ali naquele formal. Nesse caso, poderá dar-se início à fase de cumprimento de sentença e executar de forma forçada o que está determinado naquele formal e naquela partilha.
5. O crédito de auxiliar da Justiça, quando as custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial. Eu preciso da aprovação do juiz, eu preciso da homologação desses valores pelo juiz. Uma vez que o juiz homologa esses valores, eles são parte integrante do meu cumprimento de sentença e serão executados no bojo do próprio processo de cumprimento, sem questão nenhuma, sem problema nenhum. A ressalva aqui está com relação aos emolumentos. Os emolumentos, que é, como regra, os valores devidos pela prestação de um serviço cartorário, se homologados pelo juiz, são títulos executivos judiciais, mas se não homologados pelo juiz, se tornam títulos executivos extrajudiciais, inseridos lá no 784, com outro procedimento de execução de título extrajudicial. Do 6 ao 9, eu não intimarei, eu farei o quê? Citação. Por quê? Nós vamos ver que a natureza desse título nos força a ter um cumprimento de sentença como processo autônomo, um novo processo de conhecimento, um novo processo de cumprimento de sentença, desculpa. A petição terá característica de petição inicial. Vamos dar uma olhadinha? Sentença penal condenatória transitada em julgado. Tivemos um processo de conhecimento prévio? Tivemos, mas lá na seara penal, de competência penal. Então, por isso, eu tenho que executar aqui no juízo cível, estamos falando de processo civil. Uma vez que eu tenho que carregar esse processo, carregar esse título da seara penal para a seara cível, eu tiro cópia daquela decisão penal indenizatória ali, que determina a indenização, e instruo o meu cumprimento autônomo como petição inicial de cumprimento de sentença, e terei que citar aquele executado. 7. A sentença arbitral. Já vimos que, apesar do juízo arbitral ter legitimidade, ter competência, deter parcela de jurisdição para pacificar conflitos, o Estado ainda detém o monopólio da força e toda execução tem que ser dada dentro do processo judicial. Então, eu trago aquele título executivo, aquela sentença arbitral lá do juiz arbitral, trago para o juízo, aqui para o meu juiz togado, e abro um cumprimento de sentença autônomo. 8. A sentença estrangeira homologada pelo STJ ou a decisão interlocutória estrangeira que precisa do exequatur também do STJ. Nesses casos, é aquela pegadinha que eu falei nas aulas passadas, que lá nos títulos extrajudiciais resta dispensado a homologação, mas aqui eu preciso da homologação pelo STJ. Tem um processo de conhecimento prévio? Sim, no exterior, no estrangeiro. Mesma dinâmica, eu trago aquele título, instruo o meu novo cumprimento e inicio ali o meu processo de cumprimento de sentença aqui com características autônomas. Antes, por conta do processo incrético, nos 5 primeiros incisos, ele vai seguir no mesmo juízo como regra do processo de conhecimento. Nos 6º, 7º, 8º e 9º, a gente vai ver que o processo de conhecimento se deu em outro âmbito. Então, eu abro automaticamente aqui, eu vou abrir um novo processo, que será distribuído para onde? Quem é o juiz competente para conhecer desse novo processo? O mesmo juízo que seria competente para conhecer do processo de conhecimento cível. Então, não tem muita dificuldade. O inciso 10º do 515 foi revogado, ele não surte efeito. O que dizia ali no inciso 10º? Falava das decisões oriundas de tribunal marítimo. O legislador quis com isso dar força executória a uma decisão que é administrativa. Tá? Já está pacificado que a seara do tribunal marítimo é administrativa e não judicial, e por isso que ela foi retirada do inciso 10º, foi ali revogado pelo próprio legislador. Com relação à regra geral de competência, não é difícil, é muito mais simples que o processo de conhecimento. A competência,
como regra, como é uma fase só do processo de conhecimento, fica fácil para o advogado. O advogado simplesmente segue com aquele mesmo juiz competente da fase de conhecimento. Mas nós temos a possibilidade, ou naqueles incisos em que eu tenho um processo autônomo, ou no caso do que eu já tinha falado um pouquinho nas aulas passadas, de fórum shopping, opções de juízes competentes. Quando eu tenho um processo autônomo de cumprimento de sentença, seria o mesmo juiz competente para conhecer da fase de conhecimento e daquele cumprimento ali vinculado ao processo. Na questão do fórum shopping, na opção, eu poderei, a requerimento para aquele juiz originalmente competente da fase de conhecimento, pedir para que ele envie os autos para um novo juiz. Quem será esse novo juiz? O domicílio do executado. Então, o juízo vinculado ao domicílio do executado é competente para conhecer também desse processo de conhecimento. Aonde a obrigação deva ser cumprida, esse juízo também tem competência para conhecer desse processo de cumprimento de sentença. E, por fim, aonde se encontrem bens do executado. Por quê? Pela facilidade de institutos como penhora e a avaliação. É muito mais fácil, se eu sei que a pessoa tem bens em Belo Horizonte, por exemplo, é muito mais fácil eu pedir para que aqueles autos sejam enviados ao juízo de Belo Horizonte e lá eu proceda com a minha penhora e avaliação. É mais simples do que pedir uma carta precatória, que seja enviado para lá, demora. Então, eu tenho essa possibilidade de competência. Vamos dar uma olhadinha na nossa questão? Isabelle promove ação em face de Brenda para cobrar uma dívida proveniente de contrato não escrito de prestação de serviço celebrado entre as partes. Com o trânsito em julgado da sentença que condenou Brenda a pagar o valor devido, Isabelle requer o cumprimento de sentença. A executada foi intimada regularmente na pessoa do seu advogado, no prazo de impugnação, deposito correspondente a 30% do valor devido e requer o parcelamento do remanescente em até 6 prestações. O juiz defere o pedido da executada, fundamentando sua decisão no princípio da menor onerosidade, mas a exequente se insurge por intermédio de agravo de instrumento, alegando que o parcelamento legal não se aplica ao cumprimento de sentença. Vamos às alternativas? Diante da situação hipotética, a decisão do juiz está, letra A, correta, pois o parcelamento legal pode ser aplicado no caso de cumprimento de sentença. Aqui a gente vai ver que não pode. Esse parcelamento legal ou moratória legal, ele está previsto no 916. E o parágrafo 7º expressamente nos fala que só será utilizado para execução de título extrajudicial, não podendo se utilizar na fase de cumprimento de sentença. Essa alternativa é uma pegadinha porque não tinha uma previsão expressa sobre a possibilidade de utilização ou não no CPC de 73. E agora eu tenho. Como a jurisprudência aceitava isso tanto no cumprimento quanto na execução, aí os examinadores se utilizam dessa prática antiga, anterior ao CPC de 2015, para confundir a cabeça do aluno um pouquinho. Letra B. Equivocada, tendo em vista que só poderia deferir se fosse feito o depósito de 50%. O depósito previsto no 916 é exatamente o dado enunciado da questão, 30% e a possibilidade de parcelamento em até 6 parcelas remanescentes. Então, não é 50%. Letra C. Equivocada, pois há vedação expressa para a concessão do parcelamento legal no caso de cumprimento de sentença. A resposta correta é a letra C. Não existe essa previsão e tem a vedação instituída pelo 916, parágrafo 7º. Letra D, correta, pois sempre se pode encontrar a forma mais efetiva para execução. A gente já viu que tem expressa vedação na utilização no cumprimento de sentença, então a alternativa correta é a letra C. Aqui a gente tem que nos atentar para uma outra coisa. Uma vez deferido esse parcelamento, que eu só poderei me utilizar lá no processo de execução, se por qualquer motivo ocorrer a inadimplência daquele parcelamento,
o exequente poderá retomar toda aquela execução, inclusive com uma multa de 10% sobre os valores remanescentes e não pagos ali. Vamos falar então da possibilidade de protesto da decisão judicial. Vimos no comecinho que a execução se dá por coerção ou expropriação. O protesto é uma das formas de coerção. Esse protesto se dá com a inserção, com a levada de uma certidão expedida pelo Poder Judiciário diretamente ao cartório competente de protesto. Esse cartório, pede-se essa certidão no Judiciário, o cartório recebe essa certidão, o cartório extrajudicial recebe essa certidão e protesta ali o nome do executado, desde que esteja já transitada em julgado esta decisão. Uma vez já garantido ali o juízo, ou uma vez já feitas as penhoras suficientes para quitar o débito, é obrigação a baixa desse protesto, senão ele se tornará indevido. O juízo, a requerimento do executado, manda um ofício ao cartório solicitando essa baixa e o cartório terá que proceder a essa baixa em 3 dias úteis do recebimento deste ofício pelo juiz. Uma outra coisa muito comum que a gente tem visto, que é uma inovação do CPC de 2015, é a possibilidade de inscrição do nome do devedor, do executado, nos cadastros de inadimplentes, como SPC e Serasa. Nesse caso, o exequente tem que tomar todos os cuidados do mundo para não caracterizar uma inscrição indevida, uma negativação indevida do nome do executado, o que pode gerar uma indenização por dano moral futuramente. Uma outra coisa que também temos visto e que está super na moda agora, porque são decisões recentes, é a possibilidade de bloqueio de cartão de crédito, suspensão de CNH e do passaporte. Temos decisões dos tribunais recentes sobre esse assunto, porém ele está sendo utilizado de forma muito restrita ainda. Eu preciso requerer isso ao juiz, e o juiz, ao analisar o caso concreto, com base lá no 139, que está na teoria geral do processo civil, ele deferirá ou não. Lembrando uma coisa, se esse meu pedido for simplesmente para dificultar a vida do executado e não me trouxer nenhum cunho prático ao processo, nada mais justo que o juiz indefira esse nosso pedido. Esse ponto é muito interessante e é uma novidade que a gente tem que acompanhar de perto para ver como que os tribunais superiores se manifestarão sobre isso. Bacana de ver e bacana de falar também. Vamos falar um pouquinho sobre o cumprimento provisório de sentença. Normalmente, eu faço o cumprimento definitivo, quando aquela decisão já está transitada em julgado. Via de regra, eu só modificaria o que está determinado ali através de uma ação rescisória, porque aquela decisão transitada em julgado, ela está abarcada pela imutabilidade da coisa julgada material, não é assim? Porém, por questões de celeridade e economia processual, eu poderei buscar o cumprimento provisório. Por que o cumprimento é provisório? Pela falta de uma decisão transitada em julgado. Se eu não tenho uma decisão transitada em julgado, mas eu tenho um recurso passível ainda de reforma, uma decisão ali que é passível de reforma porque tem um recurso pendente de julgamento, e esse recurso for recebido sem efeito suspensivo, o exequente poderá, desde já, sem precisar aguardar o trânsito em julgado, requerer o cumprimento provisório de sentença. O cumprimento provisório de sentença, em vias gerais, ele tramitará na mesma dinâmica do cumprimento definitivo, óbvio que com algumas ressalvas. Como eu tenho, naquele cumprimento provisório, um recurso ainda pendente de julgamento, é provável que aqueles autos principais ali subam às instâncias superiores e fique impossibilitado de eu cumprir a minha decisão, que como regra é cumprida na primeira instância. Por isso, o cumprimento provisório se dá em autos apartados, diferente do que eu falei para vocês do processo sincrético. Esses autos apartados serão instruídos com cópias
daquele cumprimento, daquele processo de conhecimento ali que ainda pende um julgamento por uma instância superior. Essas cópias, elas precisam ser instruídas no meu cumprimento provisório, eu levo para um processo novo do cumprimento provisório. No mínimo, eu preciso do quê? Da decisão exequenda, da procuração outorgada pelas partes ali. Por que dessa procuração? Lembra que, como regra, ele é intimado, o executado é intimado aqui também. Apesar de se constituir um novo processo, tá, eu preciso dessa procuração, porque quem ficará sabendo, quem será comunicado desse cumprimento, na regra geral, é o advogado do executado. Tá? Então, preciso da procuração outorgada pelas partes para que essas publicações saiam em nome dos advogados devidamente ali, que representam devidamente o seu cliente. Outra coisa que eu posso fazer também, que eu preciso juntar aqui também, a planilha de cálculo e documentos pertinentes ali, documentos que eu acredite ser necessário. Esse cumprimento provisório, ele se dá com recurso, com efeito suspensivo, pendente de um recurso de julgamento com efeito suspensivo, e eu já vou tramitar com ele, poder pedir penhoras no curso desse cumprimento provisório. Contudo, uma vez garantido o juízo, uma vez as penhoras efetivadas no valor do débito, como regra, eu paro esse processinho um pouco e aguardo o trânsito em julgado da decisão ali que pende do recurso que pende de decisão nas instâncias superiores. Porém, se o exequente quiser, ele vai poder pedir a troca de propriedade, a adjudicação daquele bem ou a alienação, desde que ele garanta o juízo. Lembra que eu falei lá atrás do princípio da responsabilidade do exequente? Que se por qualquer motivo aquele título judicial ali que eu estou executando for modificado por uma instância superior, o exequente não tem que garantir ali, não tem que se responsabilizar pelos prejuízos sofridos pelo executado? Em virtude disso, se eu quiser transferir propriedade ou ter posse daquele bem já penhorado no cumprimento de sentença provisório, o juiz determinará uma caução. Essa caução poderá ser por garantia real ou uma garantia fidejussória. Eu só tenho algumas ressalvas. Quais são? Não preciso de caução para levantar esses valores quando se tratar de quantia relacionada à prestação alimentícia. Nada mais justo, nós estamos falando da subsistência daquele exequente. Inviável praticamente a prestação de uma garantia para levantamento daqueles valores. Outro ponto, quando o exequente se encontrar em situação de necessidade. Ora, meus alunos, se o exequente já não tem dinheiro para se sustentar, como que ele vai prestar uma garantia? Fica impossibilitado. Outro ponto que me exime da garantia é o agravo previsto no 1042 do nosso processo. Aquele agravo para destrancar o RE, o recurso extraordinário, ou o RESP, o recurso especial. Como esse agravo praticamente é uma última tentativa de subida do meu recurso e ele deve ser utilizado de forma excepcional e não como regra, o legislador colocou ali como um dos pontos em que não é exigido essa garantia. Outros pontos são a sentença em consonância, aquela decisão em consonância, tanto com súmula quanto com julgamento, quanto decisões de repetitivo do STJ ou do STF. Está pacificado ali no STF, foi julgado em sede repetitiva, então já temos uma súmula do STJ ou do STF, não tem porquê também, em virtude da celeridade processual, eu exigir uma garantia. Porém, mesmo que eu esteja classificado nessas condições ali, cabe ao juiz analisar e ele mesmo assim, face a uma possibilidade de grave dano ou de difícil reparação, o juiz, mesmo nesses casos, poderá determinar a garantia prestada por uma caução. Ok? Vamos dar uma olhadinha na nossa segunda questão, por favor? Assinale a opção correta.
Letra A. As defesas processuais relativas ao controle da regularidade dos atos executórios no procedimento do cumprimento de sentença somente podem ser arguídas por meio de impugnação ao cumprimento de sentença. Letra B. A existência de título executivo extrajudicial não é óbice ao ajuizamento da ação condenatória, podendo ainda o credor optar pelo ajuizamento de ação monitória, a despeito da possibilidade de utilização da via executória. Letra C. É incompatível com o regime do cumprimento provisório de sentença a multa de 10% prevista como sanção ao executado, que devidamente intimado deixa de adimplir voluntariamente a condenação em quantia certa. E letra D. O protesto da decisão que determine a prestação de alimentos somente poderá ser feito após o trânsito em julgado da decisão. Meus queridos, a gente abrangeu quase todos esses pontos que estão listados aí. Nós vimos que a decisão pode ser levada a protesto. Nós vimos que o cumprimento de sentença pode, como regra, é utilizado no mesmo processo de conhecimento. Nós vimos que o executado tem um prazo para pagar e tem um prazo também para se defender, ponto que nós falaremos com mais carinho, com mais cuidado. Numa próxima aula, falaremos sobre as formas de defesa do executado, seja através de impugnação ou seja através de embargos de execução. E eu já deixo adiantado para vocês aqui, não é só isso que temos como meio de defesa. Temos várias peças processuais possíveis. Um exemplo que não está regulado no Código de Processo Civil. Criou-se, inclusive, muita expectativa para que fosse regulado. Não estava no Código de 73 e não veio regulado no CPC de 2015, a exceção de pré-executividade. Outro ponto também é a impugnação à penhora, impugnação à avaliação. Temos várias peças processuais que se destinam à defesa daquele executado. Vamos voltar para a questão lá? Então, a nossa alternativa correta é a letra B. A existência de título executivo extrajudicial não é óbice ao ajuizamento da ação condenatória, podendo ainda o credor optar pelo ajuizamento da ação monitória, a despeito da possibilidade da utilização da via executória. Vimos na aula passada, quando estávamos falando do processo de execução como um todo, e vimos novamente aqui. Aqui tem uma ressalvinha que é: a monitória, prevista no 700 do Código de Processo Civil, expressamente diz quando eu tenho título sem força executiva. Contudo, a jurisprudência já entendeu que, mesmo tendo expresso a necessidade de título sem força executiva, é possível o ajuizamento do procedimento especial monitório. Vamos seguir com a nossa aula? Falando sobre cumprimento provisório de sentença ainda. Falei para vocês que nós vamos utilizar basicamente as mesmas coisas do cumprimento definitivo, com algumas ressalvas. Sendo ele um processo em apartado, né, que vai ser distribuído por dependência também para aquele mesmo juízo do processo de conhecimento, tá? Essa é a primeira diferença. Temos outras diferenças sobre a possibilidade de levantamento ou não daqueles bens e valores penhorados, em que eu preciso como regra de prestação de caução, e temos coisas iguais, que seguem o mesmo trâmite, e são essas que são fáceis de lembrar, né? A gente só decora a diferencinha entre uma e outra. O 523 prevê que nas obrigações de pagar quantia certa, eu tenho como regra o prazo de 15 dias. O executado tem 15 dias para cumprir com essa obrigação. Lembrando que esses 15 dias são úteis, utilizando subsidiariamente do 219 da parte geral ali do processo. Então, 15 dias úteis para cumprir espontaneamente a decisão, aquela intimação oriunda do magistrado. Se nesses 15 dias eu não cumprir essa obrigação, abre-se um novo prazo de 15 dias, é de forma automática. O processo não volta concluso, não volta para a mão do magistrado, é automático. 15 para pagar, 15 para impugnar, que é a defesa cabível ali,
na principal defesa que nós temos no processo de cumprimento de sentença. O 523, no seu parágrafo 1º, estabelece uma multa de 10% sobre o valor do débito, caso não se proceda ao pagamento voluntário. Além dessa multa, eu vou poder cobrar também ali 10% de honorários. Lembrando uma coisa, esses honorários, tá, não são os honorários da fase de conhecimento, são novos honorários específicos do cumprimento de sentença. Então, 523 me estabelece, não pago em 15 dias aquele montante ali devido, 10% de multa, mais 10% de honorários. E caso seja pago somente uma parcela daquilo, aquela multa e aqueles honorários serão cobrados tão exclusivamente quanto aos valores remanescentes, ok? Falando sobre o cumprimento definitivo, eu posso, e já falei para vocês, que nós temos procedimentozinhos menores inseridos ali, como o procedimento de pagar quantia certa, que é o que a gente utiliza como regra geral, onde se ocorrem as penhoras, as adjudicações, um monte de coisa ali que visa buscar patrimônio do executado. Temos dentro desse procedimento de pagar quantia certa, um procedimentozinho menor chamado de procedimento, ou cumprimento de sentença de pagar quantia certa relacionada à prestação alimentar. Vamos parar de achar que é só simplesmente a pensão alimentícia, aquela determinada e arbitrada para aquela criancinha ali. De jeito nenhum. Qualquer prestação alimentar, independente de sua natureza. Olha um exemplo. Os meus honorários advocatícios têm caráter alimentar. O salário, os honorários de um perito, o valor devido ao trabalho ali de um profissional autônomo, todos esses têm características de prestação alimentícia, ok? Com relação à pensão conferida ali comumente àquele menor, não tem essa limitação só do menor, né? Mas a gente pensa sempre na criança. Com relação a esse tipo de prestação, nós vemos que eu tenho um procedimentozinho especial com o famoso rito da prisão civil do executado. Se eu tiver nas 3 últimas prestações vencidas, lembrando uma coisa, não é pelo menos as 3 últimas, não é piso, é teto, é até as 3 últimas prestações vencidas ali alimentares, mais aquelas que vencerem no decorrer do processo, eu poderei executar sobre o rito da prisão civil do executado, devendo o executado, tá, pagar aquilo, comprovar que já pagou ou justificar a impossibilidade absoluta de pagamento, caso em que ele se exime dessa prisão. Caso contrário, o executado será preso e poderá ficar preso de 1 a 3 meses, a critério do juiz. Novidade do CPC também de 2015. Essa prisão não tem caráter de sanção, não tem caráter penal. Por isso mesmo, como é uma forma só de coerção do executado, por isso mesmo que ela não quita o débito, ok? Se ultrapassar as 3 últimas prestações vencidas, infelizmente, eu não vou poder ajuizar isso, não vou poder seguir com esse cumprimento no rito da prisão civil. Terei que seguir como se fosse um cumprimento de pagar quantia certa qualquer, simplesmente constrangendo o executado de outras formas que não na prisão civil. Lembrando uma coisa, se o executado for preso por prisão alimentícia, ele não fica junto, tem que ser cumprido em regime fechado, e ele não ficará junto com os demais presos ali do sistema prisional. Ele tem uma celinha em apartado, até por não ter caráter penal, criminal ali, o ato que consignou isso. Uma outra coisa importante é o cumprimento provisório das decisões ali que fixam alimentos provisórios. É comum que o juiz, e é a regra, que o juiz determine em decisão interlocutória a fixação de alimentos provisórios. Comumente aquela criança que está ali, representada pela sua mãe ou pelo seu pai, não precisa aguardar o trânsito em julgado da execução.
até porque nós estamos falando de prestação alimentícia, subsistência, não dá para esperar. Ele pode, então, daquela decisão interlocutória que fixou alimentos provisórios, já dar início ao nosso cumprimento provisório de sentença. Ainda sobre a quantia, sobre o cumprimento de pagar quantia certa, temos aqui a contra a Fazenda Pública. Já falei para vocês, não é execução fiscal, não é aquele cumprimento que se dá com a Fazenda Pública como autora. Aqui, a Fazenda Pública é executada, é ré. Nesse caso em específico, o procedimento é muito similar, ressalvado por uma coisa: os bens da fazenda, como regra, são impenhoráveis. Eu não vou poder, então, pedir a penhora de bens. Eu não intimo a fazenda para pagar, eu intimo a fazenda para prestar, caso queira, apresente a sua impugnação ao cumprimento de sentença. Então, são 30 dias, não são 15 também. Então, o juiz intima a fazenda para, em 30 dias, caso queira, apresente a sua impugnação, diferente do cumprimento normal ali, que são 15 para pagar, mais 15 para impugnar, ok? Nessa prestação contra a Fazenda Pública, lembrando, como regra não penhora os bens da fazenda, não penhora os bens do Estado. Como é feito esse pagamento? Através de precatório ou através de RPV, requisição de pequeno valor, conforme previsto ali no artigo 100 da Constituição da República. A nossa requisição de pequeno valor da União, a federal, ela é até 60 salários mínimos. O que ultrapassar esse valor terá que ser pago através de precatório. Vamos parar um pouquinho aqui e vamos dar uma olhadinha na nossa questão? Vinícius, maior e capaz, com 19 anos de idade, comparece ao núcleo de prática jurídica da faculdade, informando que seu pai, que está desempregado, mas tem recursos financeiros, não realizou o pagamento das 2 últimas parcelas da pensão alimentícia fixada em sentença. Alternativas? Diante dessa situação, você deverá orientar Vinícius sobre a impossibilidade de cobrar os alimentos após o atingimento da maioridade civil, pois a exoneração do devedor decorre de previsão legal expressa. De forma alguma, meus queridos, não tem essa possibilidade. Apesar da gente sempre pensar naquele menor de idade, naquele hipossuficiente, naquela criancinha, nada impede que esses alimentos sejam fixados por uma pessoa maior de idade. Nada impede que o pai peça alimentos ao filho, caso esse pai já não consiga se sustentar sozinho, ok? Letra B. Pedir o cumprimento da sentença sob pena de prisão, uma vez que este débito autoriza a prisão civil do devedor de alimentos, sem prejuízo de outros meios coercitivos para o pagamento, tais como o protesto da sentença. Perfeito. Acabamos de ver que a gente, se for até as últimas 3 prestações, eu vou, mais aquelas que vencerem no decorrer do processo, eu vou poder pedir a prisão civil daquele devedor de alimentos. Se ultrapassar 3 prestações, o legislador entendeu que aquela urgência que motiva a prisão civil já se perdeu e ganha características meramente de indenizatório, aquele valor ganha características indenizatórios. Letra C. Orientar Eduardo para aguardar o próximo mês, uma vez que o pedido da prisão civil depende do inadimplemento das 3 prestações anteriores ao ajuizamento da ação. Não é um erro muito comum. É normal a gente achar que a gente vê o aluno achando que aquilo é o mínimo, no mínimo 3, e não, é o máximo. Eu brinco com os meninos que não é piso, é teto. É o máximo que eu consigo, são as últimas 3. Se extrapolar essas últimas 3, eu vou para o rito comum ali. Letra D. Pedir o cumprimento sob pena de penhora, uma vez que, embora este débito autorize a prisão civil do devedor de alimentos, o desemprego do devedor justifica o inadimplemento. Aqui, lembra que eu falei que a justificativa tem que ser por um motivo absoluto? O desemprego por si só não é um motivo absoluto. Ele pode estar desempregado, mas
está trabalhando de forma autônoma, ele pode estar desempregado, mas ter recebido um bom dinheiro naquela indenização ali. Então, a nossa resposta correta é a letra B. Vamos falar rapidinho sobre os demais cumprimentos em espécie. Vimos o cumprimento de pagar quantia certa definitivo, que é o nosso geralzão ali. Vimos o cumprimento provisório. Vimos o cumprimento de prestar alimentos, né, a obrigação de prestar alimentos, que é um subtítulo, um subtipo do cumprimento de pagar quantia certa. E vimos também o subtipo da contra a fazenda pública. Vamos passar aos cumprimentos de obrigação de fazer e não fazer e da obrigação de entregar coisa. No cumprimento de obrigação de fazer e não fazer, o que eu busco é outra coisa, não é pecúnia. Minha primeira busca é uma obrigação de fazer ou não fazer. Temos aqui aquele velho exemplo de sala de aula. Por exemplo, eu contratei determinada pessoa para pintar um quadro. Nesse caso, eu não quero que seja revertido em dinheiro, eu quero a execução daquela obrigação. Nas execuções de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará de ofício ou a requerimento do exequente uma multa como forma de satisfazer ali aquela obrigação, como forma do cumprimento da tutela específica daquela obrigação em que eu busco. Essa multa chama astreintes. Nós já vimos algumas vezes no noticiário, por exemplo, o TST julgando determinada greve ilegal e determinando que o sindicato volte às atividades num período ali, sob pena de multas grandes, pena de multa diária de R$100 mil, por exemplo. Essa multa nada mais é do que a forma como o judiciário pode coagir, utilizar ali, obrigando o executado a pagar aquele débito. Essas astreintes, elas são prestações, são multas normalmente de fixação diária e que o juiz pode ou não indicar um limite para que ela não se torne extremamente onerosa. Essa multa também pode ser revista, as obrigações vincendas poderão ser revistas, tanto de ofício pelo magistrado, como a requerimento do executado. A tutela específica é que é sempre buscada na minha obrigação de fazer ou não fazer. Aquilo que eu contratei, aquilo que eu fiz na minha obrigação. Porém, não sendo possível prestar a tutela específica, o Código determina que a gente busque o resultado prático equivalente. Se eu não conseguir encontrar o resultado prático equivalente, contratar uma outra pessoa para fazer aquele quadro que eu contratei de um pintor, aí há a possibilidade de conversão daquela obrigação de fazer e não fazer em uma obrigação pecuniária. Essa obrigação pecuniária é de pagar. Aí eu vou convolar aquilo ali, vou transformar aquela obrigação de fazer e não fazer em uma obrigação de pagar nos próprios autos da minha obrigação. Então, como funciona? Obrigação de fazer e não fazer e de entregar também, tutela específica. Se não conseguir, resultado prático equivalente. Se eu não conseguir, aí eu transformo aquela obrigação em uma obrigação de pagar, ok? Ou a obrigação de entregar coisa, ela está extremamente ligada e é pequenininha ali ao cumprimento de fazer e não fazer, podendo instituir a multa, as astreintes ali também. Caso não seja cumprido espontaneamente no prazo fixado pelo magistrado, ele poderá expedir uma busca, um mandado de busca e apreensão ou de emissão na posse. Lembrando que busca e apreensão para pessoas e bens móveis e emissão na posse para bens imóveis. Uma vez que nós vimos, então, o cumprimento em geral, a teoria geral ali do cumprimento, vimos a possibilidade de cumprimento provisório, vimos os tipos de cumprimento que nós temos ali, a nossa matéria praticamente se esgota de cumprimento. Vamos lembrar o que a gente falou? Falamos do processo sincrético e que, como regra geral, o cumprimento se dá nos mesmos autos do meu processo de conhecimento. Falamos também da peculiaridade da portaria 85 do nosso TJ.
Falamos também do cumprimento provisório. É aquele que pende julgamento de recurso, desde que esse recurso seja recebido sem efeito suspensivo. Passamos, então, aos tipozinhos menores ali do meu cumprimento de pagar quantia certa. O primeiro deles, prestar alimentos. O segundo, contra a fazenda pública. Por fim, falamos do cumprimento da obrigação de fazer e não fazer. Falamos das astreintes, que é uma novidade, da tutela específica e do resultado prático equivalente. Essas astreintes aqui são novidades porque não tem previsão delas na obrigação de pagar quantia certa. Só vou ter previsão nessas obrigações de fazer, não fazer e de entregar. E, por fim, falamos da obrigação de entregar determinada coisa certa, sempre vinculada às obrigações do direito civil ali, em que o juiz poderá expedir ali um mandado de busca e apreensão ou de missão na posse. Espero que eu tenha abrangido nesse curto espaço todo o conteúdo referente ao cumprimento de sentença e vamos seguir nas próximas aulas falando sobre a execução de título extrajudicial, as formas de defesa do executado e lá no finalzinho, na nossa última aula, vamos falar sobre penhora, avaliação, adjudicação e alienação. Até a próxima! Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail pra gente, saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou reveja as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.